Olá, vamos iniciar nossa primeira videoaula no curso técnico em mecatrônica, na disciplina Sistemas de Manutenção. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro mecânico e vou tentar passar para vocês algum conhecimento. No roteiro da aula, nós temos a definição de manutenção, os tipos de manutenção, nós vamos falar de corretiva, preventiva e preditiva. E vamos também falar de uma manutenção moderna, que é a TPM, que é a manutenção produtiva total, em português. A definição para a manutenção é que manutenção é o conjunto de técnicas destinadas à conservação de instalações e equipamentos, mantendo suas características originais, com o máximo de rentabilidade e dentro dos requisitos de segurança. Manutenção corretiva, dentre aquelas que nós já citamos, é aquela que se faz necessário quando ocorre falha no equipamento ou fique demonstrado seu funcionamento irregular. Dentro de um sistema de produção, os equipamentos deverão funcionar regularmente, produzindo. Se ele falha ou apresenta sinais de falha, é preciso uma intervenção. Essa intervenção chama-se manutenção corretiva. Ela pode ser de dois tipos: manutenção corretiva de emergência e manutenção corretiva programada. A manutenção corretiva de emergência, um exemplo poderia ser no caso da quebra de um parafuso de um acoplamento, forçando a parada do equipamento ou máquina. E aí a intervenção seria de emergência. Esse parafuso quebraria de repente. No caso de manutenção corretiva programada, o exemplo seria uma parada planejada de um equipamento ou máquina para a troca da correia, por exemplo, que tenha apresentado sinais de desgaste. E esses sinais de desgaste será observado na manutenção preventiva. É aquela que exige a parada planejada de um equipamento ou máquina que até então não manifesta nenhum sinal de falha para atender critérios baseados em tempos de serviço. Nós vimos anteriormente o caso da correia. Ela apresentava sinais de desgaste, mas não havia falhado de fato. Então, a preventiva identificou, programou uma parada e foi feita uma corretiva programada. A manutenção preventiva envolve inspeções periódicas dos equipamentos para evitar avarias graves ou ainda reparar os equipamentos enquanto seus defeitos estiverem em estado inicial. Um exemplo: lubrificação, calibração, alinhamento, troca de óleo, etc. Existe um programa de inspeção para que essas manutenções preventivas ocorram. O primeiro passo é a descrição do equipamento, baseado em informações constantes no manual do fabricante. Abre-se ficha individual com dados técnicos das máquinas ou equipamentos. Um segundo passo é estabelecer a frequência das inspeções, que podem ser determinadas por diversos fatores, como grau ou profundidade da intervenção, procedência do equipamento, idade do equipamento e condições de trabalho. A profundidade da inspeção tem a ver com o grau de visibilidade, ou seja, a gente pode fazer inspeções visuais, superficiais, ou, em alguns casos, é preciso desmontar o equipamento. E aí sim, ocorre em períodos mais longos. Os programas de manutenção preventiva são elaborados seguindo um cronograma, com acompanhamento individual para cada equipamento. O programa atenderá à frequência de intervenções diárias, semanais, mensais e anuais, conforme estabelecidas no programa. Existem programas de software comercializados que facilitam a execução de um programa de manutenção preventiva.
Lá você vai plotar todas as informações, vai plotar as frequências, as atividades a serem realizadas em cada uma das frequências, diárias, semanais, mensais ou anuais, e o programa vai alertá-lo e vai receber as informações e compilá-las e transformá-las em os dados em informações. O terceiro tipo de manutenção é a manutenção preditiva. Nesse sistema, com auxílio de equipamentos detectores sofisticados, às vezes, pode-se determinar se está na hora de abrir o equipamento ou máquina para a troca de um componente, antes que venha a falhar. Os aparelhos que auxiliam nesse tipo de manutenção são bastante variados. Há sensores de ruído, os motoscópio, sensores de temperatura, termopares, sensores de vibração, mecatester, medidores de rotação, estetoscópio e tacômetros, detectores de fissuras, trincas e ou tensões, como raio-x, magnaflux, infravermelho, ultrassom e raios gama. As técnicas preditivas incluem a monitoração de parâmetros para avaliação do equipamento. Pode ser realizada de 3 maneiras. Monitoração subjetiva, através da visão, audição, olfato ou tato. Pode o técnico monitorar as condições do equipamento, certificando-se das condições de segurança antes de usar os sentidos, claro. O monitoramento objetivo, acompanhamento feito com base em medições utilizando equipamentos ou instrumentos especiais, que nós já citamos. E o monitoramento contínuo é adotado em situações de alta responsabilidade. Normalmente eles alarmam uma vez que se atingiu o valor limite estipulado, o preset. TPM, manutenção produtiva total. Na prática da manutenção moderna, surgiu a TPM, em virtude de fatores econômicos e sociais, que obrigou as empresas a eliminar desperdícios, obter melhor desempenho das máquinas e reduzir interrupções. Os conceitos básicos da TPM são: cada um deve exercer autocontrole, ou seja, a minha máquina é minha, da minha máquina cuido eu. A minha máquina deve ser protegida por mim. Homem, máquina e empresa devem ser integrados. A manutenção dos meios de comunicação deve ser preocupação de todos. Quer dizer, a manutenção produtiva total, a TPM, parte da alta gerência da empresa. Está todo mundo envolvido, desde lá de cima até o operador. Os objetivos da TPM são a qualificação das pessoas e o aperfeiçoamento dos equipamentos. O operador executa a manutenção de rotina, é o operador mantenedor. Lubrificação, limpeza, ajuste ou pequenos ajustes, regulagens, medição de vibração e de temperatura, limpeza e troca de filtros, troca de lâmpadas, etc. Pequenos serviços do dia a dia. A equipe de manutenção fica responsável por intervenções de maior complexidade. A engenharia deve desenvolver equipamentos que não exijam manutenção. Parece utópico, mas é possível. É o conceito da quebra zero. É o conceito importante da filosofia da TPM. A máquina não pode parar durante o período em que foi programada para operar. É a confiabilidade. Medidas fundamentais para a gente conquistar a quebra zero. Limpeza da área, ordem, asseio, lubrificação. Obedecer às limitações do equipamento. Recuperar equipamentos envelhecidos. Sanar deficiências de projeto. Desenvolver o elemento humano. Sistemas de manutenção, modelos e ilustrações de ficha de dados técnicos de equipamentos,
modelos simples de programa de manutenção, tabelas referentes a anomalias devido a vibrações e imagens de instrumentos de medição, podem ser vistos na apostila adotada. Obrigado e até a próxima.